Fechou, galera? Beleza, gravando. Bom, olha lá o que acontece então. Ele me dá, no primeiro exercício, ele coloca assim para a gente. Considerando o retângulo representado na figura a seguir, em que A é igual a 12x mais 2 graus e B 5x mais 3, determine o valor de x e a medida C. Bom, primeiro passo, a gente vai ter que determinar essa diagonalzinha aí. Determinando essa diagonal, nós temos aqui o ângulo A, aqui o ângulo B e aqui o ângulo C. O que acontece? Tem um conteúdo que vocês viram lá no nono ano, melhor, no oitavo ano, que é determinado por retas paralelas. Esse conteúdo é importante. Se você quiser retomar, pegar uma videoaula, não lembro, né? Preciso dar uma retomada, é só me dar um alô que eu faço um vídeo rapidinho e coloco, deixo disponível para vocês lá, tá? Então, o que a gente precisa saber? Dentro dos ângulos nas retas paralelas, nós temos os ângulos chamados alternos internos, alternos externos. Esses ângulos chamados de alternos, eles são exatamente o quê? Iguais, eles são chamados de congruentes. Então, eu posso falar que essa medida desse ângulo é exatamente igual à medida desse ângulo, pelo caso alterno interno, ok? Só um pouquinho que o Edilson está mandando mensagem aqui. Onde o pessoal... Vamos lá, então. Bora. Deu tudo certo, então? Professor Edilson, tá ok aí? Edilson entrou? Beleza, Edilson? Valeu. Bom, então, voltando, galera. Quando a gente está falando, então, de retas paralelas cortadas por transversais, nós temos as opções dos ângulos, nós temos os ângulos alternos e internos. Bom, quando eu falo que o ângulo é alterno e interno, eu posso considerar que esses dois ângulos possuem mesma medida. Se você analisar esta figura, né, as retas paralelas cortadas por uma transversal, trazendo para o retângulo, você vai ver que a ideia é a mesma. Porque se eu tenho esse lado sendo paralelo a esse, eu também tenho que a diagonal seria, na verdade, a minha transversal. Sendo assim, eu posso afirmar que esse ângulo B é igual à medida do meu ângulo C, pelo caso alterno interno. Bom, se esse ângulo B é igual ao C, então eu posso colocar assim, ó, sendo B igual ao C, eu posso falar que A mais B, no caso, ou A mais C, é igual a 90 graus. Ele está me dando a medida de quem? Ele está me dando a medida... Ele está me dando a medida do ângulo A e do ângulo B. Como a gente está falando que B é igual ao C, então eu posso falar que a medida desse meu ângulo A é igual a 12x mais 2, mais a medida do ângulo C, que na verdade é igual à medida do ângulo B, 5x mais 3. Tudo isso é igual a 90 graus. Bom, o que a gente pode concluir disso? Que 12x mais 5x, nós temos um total de 17x. É igual a quanto? É igual a 90 menos 5 graus. X vai ser igual a 90 menos 5, vai dar 85. Vamos colocar aqui 85. Dividido por 17. Esse x obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? A 5. O que ele pede? Ele está pedindo para que você determine o valor de x, está aqui determinado o valor de x, e ele pede para que a gente determine a medida do ângulo C, lembrando que o C é igual ao B. Bom, se o meu ângulo B é igual a 5x mais 3, então vamos lá, meu ângulo B é igual a 5x mais 3. Então, eu tenho que o meu ângulo B é igual a 5 vezes 5 graus mais 3. Logo, eu tenho que o meu ângulo B vai ser igual a 25 mais 3. Meu ângulo B é igual a quanto? A 28. Dúvida aqui, galera? Tchu, tchu, tchu.
Não, não. Eu teria uma outra situação que poderia ser aplicada aí? É, eu não tinha considerado que o B era igual a C, aí eu só fiz a primeira parte igual, a segunda parte coloquei A mais C igual a 90 e substituí o A por 2B. Beleza, tá certo também. Agora, o ângulo B, ele está falando aqui que vale 5x mais 3, certo? E ele fala que o ângulo A vale 12x mais 2. Se a gente considerar, a gente já fez o estudo dos triângulos, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Nesse caso, por ser retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, se eu considerar esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo. Ou seja, se ele é retângulo, possui um ângulo de 90. Então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que ser igual a 180. Ia dar o mesmo resultado. Tranquilo, galera? Dúvida? Dúvida? Até agora não. Tá tranquilo, galera? Vamos embora, então. Eu posso apagar? Se Pode. alguém puder dar um print na tela e me mandar, Eu já tirei. tá. Aí depois você me manda? Mando. Beleza, garoto. Exercício 2. Vamos para o exercício 2. Quando a gente fala do exercício 2, ele está pedindo para a gente o seguinte. Observe o trapézio retângulo na imagem a seguir e determine as medidas do ângulo agudo e obtuso. Bom, primeiro passo, ele está falando de quem? Ele está falando de um trapézio. Esse trapézio, ele é um trapézio retângulo. Se ele é retângulo, aqui ele vale 90, aqui ele também vale 90. Ele está me dando a medida do ângulo obtuso igual a 2x mais 30. E está me dando a medida do ângulo agudo igual a x. O que, que a gente definiu em relação ao trapézio? Teve uma definição que a gente fez em relação ao trapézio que era bem bacana. Obrigatoriamente, esses ângulos consecutivos, obrigatoriamente, eles resultam em 180. Então, lembra que eu até coloquei para vocês assim, ó, se eu fizer uma linha pontilhada aqui, ó, a soma desses dois tem que dar 180, consequentemente, o agudo e o obtuso tem que dar 180. O que, que a gente pode concluir, então? A gente pode concluir que 2x mais 30 mais x é igual a 180. Então, a gente pode ainda falar que 3x é igual a 150 e que x é igual a 50. Ele pede apenas a medida x? Não, ele está pedindo a medida do ângulo obtuso. Então, vamos lá. Obtuso. O obtuso é 2 vezes o x, que está valendo 50, mais 30. Logo, nós temos 100 mais 30 é igual a 130. Aí ele pede do agudo, em relação ao meu ângulo agudo. O meu ângulo agudo mede x, consequentemente ele está valendo 50. Ok? Dúvida? Dúvida, dúvida, dúvida. O pessoal tá falando que tá fácil. Tá fácil, né? Ah, em relação à prova de sexta-feira, na aula de quinta, eu vou estar dando algumas dicas, tá, galera? Se eu fosse vocês, eu não perdi a primeira chamada, tá? É uma dica, hein? Bora. Posso apagar? Vamos lá. Eu não vou conseguir tirar o print porque a minha tela tá branca. Tá Deixa branca? eu ver se... É, aí arrumei. Só deixa eu tirar o print aqui. Pronto. Tá.
Eu só queria fazer outra pergunta. A tela principal que está aparecendo no computador é essa aqui? É essa aí que tá tu. Tem uma outra aqui, mas tá tudo. Acho que não sei nem pra onde tá apontando. Na Essa verdade, outra câmera. ela está apontando para o teto. Eu deixei apontando para o teto. Agora, a minha preocupação é se vai filmar o teto ou se vai filmar esse quadro. Tem que filmar esse quadro. Vamos embora. Só deixa eu dar uma verificada lá enquanto vocês estão... Ele mostra os dois. Ah, legal. Vamos lá, galera. Próximo, então. Bora. O exercício 3. O exercício 3 ele coloca para a gente aí um losango. Na verdade, está parecendo um paralelogramo aqui, né? Bora. Aí ele coloca que esse ângulo aqui está valendo 2x mais 5 e que esse ângulo vale x mais 40. Fechou. O que nós falamos em relação ao losango, hein, galera? A primeira coisa que nós falamos foi o seguinte, que os ângulos opostos obrigatoriamente são o quê? Congruentes. Perfeito. Se esses ângulos opostos são congruentes, eu posso falar então que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Bom, se os iguais, né, se as cores iguais são iguais, consequentemente as cores diferentes são o quê? Suplementares. Então, mesma situação que nós falamos lá em relação ao trapézio. Se a gente dividir ele ao meio, aqui obrigatoriamente tem que dar 180, 180. Então, se esse ângulo é igual a esse, eu posso falar que esse ângulo mais esse ângulo, desculpa, resulta em 180. Então, nós temos aí 2x mais 5, mais x mais 40, obrigatoriamente tem que dar 180. Então, logo 3x é igual a 180 menos 45. Eu posso falar que x é igual a 135 dividido por 3. X é igual a quanto? Beleza, e ele está pedindo o que para nós aí, por favor? Só olha Ele para tá pedindo a medida dos ângulos. a medida dos ângulos, então vamos lá. O primeiro, 2x mais 5, logo nós temos 2 vezes 45 mais 5, isso resulta em 90 mais 5, que dá 95. Então, se esse ângulo vale 95, obrigatoriamente, aqui 45 mais 40, eu tenho quanto? 85. Tá tranquilo, galera? Tá. Beleza. Sim. Pois não. Ah, tá. Beleza, vamos embora. Se quiser dar um print na tela só para a gente poder ter. Pronto. Beleza. Muito bom. Vai me orientando em relação ao meu tempo aí, tá, galera? Depois disso, nós temos aí o exercício 4. Vamos ver o que fala o exercício 4. No exercício 4, ele coloca aí... Desculpa. Observe a imagem... Cadê? Observe a imagem a seguir, que representa uma pipa.
Bom, todo mundo aí já soltou pipa? Opa, não, Marcos, não. Marcos, eu vou te ensinar então, tá? Essa é uma brincadeira antiga, só não pode usar cerol, tá? Vamos lá. Só não pode usar cerol. Marcão, olha o que a gente tem aqui, ó. Essa pipa, ele desenhou desta forma aqui, ó. Olha. Tem essa pipinha. Vamos lá. Essa pipinha. Aí ele coloca o seguinte, considerando o quadrilátero apresentado na imagem, sabe-se que os ângulos internos obtusos medem 3x mais 20. Então ele está falando que o ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui, ó, ele está falando que vale 3x mais 20. Então, 3x mais 20. E ele está falando ainda que esse outro ângulo, que também é obtuso, ele está medindo 116 menos x. Beleza. Os ângulos internos agudos equivalem a x e z. Então, ele está querendo essa medida x e essa medida z. Bom, como que a gente pode proceder aí? A gente pode colocar... A gente acabou de falar que, obrigatoriamente, se eu tenho uma relação de paralelogramo, os opostos são congruentes. Então, eu posso falar que esse ângulo obtuso é igual a esse e que o ângulo x é igual ao z. Então, primeira informação, x é igual ao z. E que os dois ângulos que são obtusos também são congruentes. Então, eu posso falar que 3x mais 20 é igual a 116 menos x. 3x mais x, passando esse x para o primeiro membro, vai ser igual a 116 menos 20. Logo, nós temos 4x é igual a 116 menos 20. 96? 96. Muito bom, obrigado, hein, Tchutchu. Logo, esse x vai ser igual a quanto? 24? 4. Boa. 24 graus. Bom, se o x é igual a 24, ele pede para que a gente determine, na verdade, esse ângulo. Ele fala que é x e z. Olha que filho da mãe, sabe por quê? Olha a pegadinha, porque se você fala que esse x é o mesmo que esse x, lascou. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente achou o x em relação aos ângulos obtusos, beleza? Então, vamos lá. Eu vou determinar a medida do ângulo obtuso. Eu tenho aqui 3x mais 20, logo nós temos 3 vezes o 24 mais 30. Isso resulta 72. Isso? Setenta e dois, galera? 24 vezes 3? É. Exato. Então, se esse ângulo aqui, vou até apagar ele está valendo 102. Se ele vale 102, obrigatoriamente, essa medida x tem que ser igual a quanto? Se eles... Ô, tio, Oi. não é 3x mais 20? Então, 3x mais 20. Ali embaixo tá mais 30. Oh, caramba. Obrigado, tchutchu. Fiquei preocupado com 72 e... Então, ou seja, vai dar 92. Obrigado, Pupu. 92. Então, se esse ângulo é 92, obrigatoriamente essa medida x vai ser igual a quanto? 88? Perfeito. Para 180. Então, 88. Se x é igual a 88,
consequentemente o Z é igual a 88 também. Tá tranquilo? É, tudo certo. Beleza, garoto. Vai me falando quanto tempo eu tenho aí. Tira um print. É isso que eu ia falar. Falta Professor. 15 minutos. Pois não, meu querido. Professor, Pois não. qual que é o nome desse caso de congruência? O do 88 e o Z? Eles são opostos, né? Sempre que eu tiver um paralelogramo, obrigatoriamente os lados, desde que eles sejam o quê? Que eles tenham lados congruentes também, tá? Eu posso afirmar, então, no caso do losango, do paralelogramo, do quadrado, do retângulo, que esses ângulos opostos são congruentes. Fechou? Beleza. Ô, garoto. Bora. Próximo exercício 5. Vamos lá. O 5 ele também me dá um losango. E ele fala que o perímetro é de 40 centímetros, é isso? Bom, se o perímetro é 40, significa que essa medida y, essa medida y, essa medida y, essa medida y é igual a 40. Então eu tenho que 4y é igual a 40, esse y vai ser igual a 10 centímetros. Tranquilo? Então eu estou chamando essa medida aqui de 10, essa medida aqui de 10, 10 e 10. Tranquilo? Essa é a primeira informação que o exercício me dá. Aí ele coloca ainda para vocês que este segmento que vai do ponto médio aqui, ó, tá? Até a minha extremidade aqui em cima está valendo x, aqui também está valendo x. E que a medida dessa diagonal maior, do ponto médio até a sua extremidade, está valendo x mais 2. Bom, beleza. O que eu vou fazer agora? Ele quer que a gente determine o valor de x. Como é que eu faço para determinar o valor de x nessa situação? Bom, primeira coisa, tiltado, tá tiltado, tá? O que é tiltado? O que é tiltado? Credo. É para mim isso aí? Nada. Assustei, mas não. Fica sua. Meu Deus, estou bravo. Vamos lá, galera. Vou pegar, então, em relação a esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, sempre que eu tiver um losango, as diagonais se cruzam no ponto médio, dividindo-se no ponto médio, beleza? E, obrigatoriamente, forma 4 ângulos de 90 graus. Se ele forma 4 ângulos de 90 graus, o que a gente pode afirmar, então? Que eu posso fazer a aplicação de teorema de Pitágoras. Então, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Então, a soma dos quadrados dos meus catetos. Então, aqui vai ficar x ao quadrado e x mais 2 ao quadrado. Tem alguém que não entendeu? Estão pedindo para o senhor fazer a revisão dessa prova. Ah, não, amanhã. Beleza. Tá? Por isso que eu quero corrigir, fazer a correção dos exercícios que eu dei, e aí amanhã a gente faz. Um conselho que eu dou, se você está fazendo as suas atividades, aquela que fica no sistema, são 3 questões, às vezes eu coloco 4, se você está fazendo elas,
e está fazendo as atividades do livro, você não vai ter problema. Você pode ver que sempre eu estou colocando algum exercício que é de acordo com o que a gente vem estudando. O livro de vocês, só que a parte lá do desenvolvendo habilidades e outra parte, que são os complementares, às vezes ele dá uma fugida do conteúdo. Tranquilo, você pode ver que tem exercícios que eu não peço para vocês fazerem. Por quê? Porque não está de acordo com o conteúdo que está sendo abordado. Tá? Então, eu pego o exercício que está mais voltado para o nosso conteúdo. Tá? Então, só peço que vocês... esse exercício que eu estou descartando justamente porque ele não faz parte do conteúdo. Beleza? Vambora. Aqui, galera, o que a gente precisa lembrar agora? Dessa criatura aqui, ó, nós temos um produto notável. Se eu não me engano, a Titi Weather deu uma listinha complementar para vocês, lá na primeira semana, falando de produtos notáveis. Isso aqui é importante, se errar esse produto notável, né, te complica. Então, você tem aqui que 10 ao quadrado é igual a 100, x elevado ao quadrado é o próprio x ao quadrado, mas aqui que está o problema. Quem não lembra, está aqui a dica, ó. A mais b elevado ao quadrado é igual ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Isso se chama trinômio do quadrado perfeito, tá? Trinômio do quadrado perfeito, tá? Produto notável, quadrado da soma, resulta num trinômio do quadrado perfeito. Não se esqueça disso. Professor, mas eu posso fazer x mais 2 vezes x mais 2? Pode, você pode colocar x mais 2 vezes x mais 2 e aplicar a distributiva. Não recomendo você ficar preso nisso, porque lá na frente isso vai te fazer falta, tá? O produto notável. Vambora. O que resulta então esse produto notável? O quadrado do primeiro, o quadrado de x, x ao quadrado. Agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x. Geralmente eu falo para os meus alunos assim, ó, multiplica os dois, 2 vezes x, 2x, e dobra 4x, mais 4. Então eu tenho que 2x ao quadrado mais 4x mais 4 menos 100, passei o 100 para cá, ficou tudo igual a zero. Então, eu tenho que 2x ao quadrado mais 4x menos 96 é igual a zero. Se você quiser fazer por soma e produto, fique à vontade. Eu posso até dividir isso aqui por 2, ficando x ao quadrado mais 2x menos 48. É igual a zero. Soma. Lembra da soma? A soma é menos b sobre a, ou seja, menos 2. E o produto tem que dar menos 48. Bom, quais são dois números que, multiplicados, resultam em 48? Eu posso colocar 1 vezes 48, eu posso colocar 2 vezes o 24, eu posso colocar 3 vezes 16, eu posso colocar 4 vezes 12, eu posso ainda colocar 6 vezes 8 e acabou. Né? Bom, se você parar para analisar, que um produto dá negativo, um dos dois deve ser negativo. Para a soma ser negativa, o maior tem que ser negativo. Então, o meu maior aqui eu vou deixar negativo. Menos, 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 menos. Agora, quais deles somados dá menos 2? Está aqui, ó. 6 e menos 8. Então, solução seria menos 8 e 6. Como a gente está falando de geometria, na geometria existe distância negativa? Não, não existe distância negativa. Se não existe distância negativa, nós colocamos que o menos 8 ele não convém. Se ele não convém, o meu valor de x vai ser igual a 6. Quanto tempo eu tenho ainda, galera, para vocês estarem colocando o nome aí? 5 minutos. Minutos? Será que dá tempo de fazer o outro, hein? Vai ter que dar, né? Alguém pode tirar print dessa tela? Porque para mim tá branco.
Agradeço. Nossa, muito obrigada. Tirei também. Já tirou? Então tá bom. Se não ficou tremida, tá bom, né? Porque tá no tripézinho aqui, aí. Vamos lá. Tá, moçada, então só lembrando vocês que o que cai é toda a parte de triângulos, tá? Essa prova vai estar fácil, porque a gente fez lá no primeiro bimestre triângulos, começamos o segundo bimestre com triângulos, e coloquei uma questãozinha envolvendo teoria de quadriláteros. Bem facinho. Ó, uma baba. Tchau, alguma dúvida aqui, galera? Casamento, ou fale agora ou cale para sempre. De boa. Nenhuma dúvida? Não. Ah, você é demais, tio. Bora. Exercício 6. Bora. Bora. Ele coloca pra gente assim, ó. No paralelogramo ABCD, conforme mostra a figura, o segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Bom, ele está falando que CE é bissetriz. Se é bissetriz, significa que esse ângulo é exatamente igual a esse. Tá? Bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio. Aí ele coloca assim, sabendo-se que AE vale 2 centímetros e AD vale 5, nós podemos, então, o valor do perímetro do paralelogramo ABCD é, bom, o que a gente vai ter que fazer aqui, cara? Primeira coisa, a gente vai ter que definir algumas coisas. Se você, o que mais que ele fala aqui? O que mais que ele fala? Ah, tá. O que acontece? Esse lado aqui não é igual a esse? Se nós estamos falando de um paralelogramo? Obrigado. É? Eu não entendi se era uma pergunta ou não. Uma pergunta. Esse lado, obrigatoriamente, tem que ser igual a esse. Tranquilo? Se a gente for trabalhar em relação a ângulo, obrigatoriamente esse ângulo tem que ser igual a esse. Porque CE é uma bissetriz. Então, ele está falando que CE é uma bissetriz. Então, divide o ângulo ao meio, esse ângulo é igual a esse. Tá, o que mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar também que se esse ângulo aqui for chamado de beta, o oposto a ele também vai ser chamado do quê? De beta. Todo mundo concorda? Sim. Aham. Tá, muito bom. Bom, o que mais que ele está afirmando para nós aí? Então, vamos analisar aqui. Então, o valor do perímetro... Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se aqui é alfa e aqui é alfa, nós podemos afirmar que aqui é o quê? 2 alfa. Todo mundo concorda ou não? Sim. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que dá para a gente concluir com isso. Se a gente colocar...
que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo em relação a esse triângulo. Nós estamos falando que esse ângulo seria alfa mais beta. Tranquilo? Tchutchu? Por que Sim. alfa mais beta? Como é que é, professor? Aqui, esse ângulo aqui não seria externo em relação a esse triângulo aqui? Aham, Sim? sim. Bom, e aí, cara? O que dá para a gente afirmar aqui, então? O que a gente consegue afirmar aí? Alfa e beta são iguais. Quer dizer, não sei. Não, 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 não. Quase isso, cara. Porque eu olhei ali o 2A e o A mais B. Quase isso. Quase isso. E aí, mais alguém? Dá para fazer o teorema da base média? Não. Não. Professor, seria tipo assim, porque se você cortar no meio, fica 2 alfa mais beta, e o outro lado vai ficar 2 alfa mais beta também? Com certeza. Aham. E aí, galera? E aí? Tchutchu. 2A é igual. E aí? 2A é igual a B? 2A, 2A suplementar. 2 alfa. É, 2 alfa é suplementar de B? Eu posso falar que 2 alfa, ó, que 2 alfa mais o beta é igual a 180, não é isso? Sim. Tá. E qual outra relação que a gente pode estabelecer aí? Você concorda? Vamos lá. Que se eu pegar isso e isso, Alfa mais beta. Não, vai dar na mesma então. aí o que eu quero colocar para vocês? Do Ó, lado vai ser a mesma coisa, só que separado os alfas. a gente falou agora há pouco de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Eu só vou riscar diferente para vocês poderem entender. Ó. Aqui eu não tenho essa reta que é paralela a essa. Tem. Esse ângulo aqui, ele não é alterno a esse? É. Beleza, então eu posso falar que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, concorda? Aham, E eu continuo afirmando isso? continua. 2 alfa mais beta é igual a quanto? 180. Alfa mais beta, tá faltando quem? Tá faltando alfa, para que isso resulte em 180, não é? Sim. Beleza. Se esse ângulo é igual a esse, significa que esse lado é igual a esse. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, aqui agora tudo eu já achei que vale 7. Então aqui também está valendo quanto? 7. 7 com 7, 14. Com mais 10, resulta em quanto? O perímetro vai ser igual a 24 centímetros. Tranquilo, moçada? Tá. Pegou? Só praticar, né? Não, então, você viu que eu preciso, essa relação das paralelas, eu preciso dela. Se vocês falarem que vocês têm dificuldade em trabalhar retas paralelas, me fala. Por quê? Porque daí eu preparo uma aula só em relação a retas paralelas. A gente Ah, então precisa... você já pode preparar.
Então, a gente precisa fazer, assim, andar junto. Porque se tem alguma coisa que tá falha, me fala, porque daí eu nem que eu não faça uma aula ao vivo aqui desse conteúdo, né, para a gente poder trabalhar o material, porque a gente tem que trabalhar o material. Eu deixo lá no YouTube para vocês da escola e vocês assistem depois. Eu só preciso que vocês vão falando para a gente poder entrar em sintonia, tá? Não quero deixar vocês sozinhos, não. Fechou, galera? Fechou. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Minha aula acabou? Nem sei se acabou. Acabou, acabou. Um beijo para vocês, tá? Fica com Deus. Tchau, Só prof. vai um pouquinho para a esquerda para poder tirar print, por favor. Opa, vou deixar meu rosto aqui. Pegou, Tirou? tá? Fala, moçada. Falou. Galerinha, pode ir saindo, tá?
Fernanda precisa sair da reunião, cara. We're just